Sabe, durante muito tempo na minha vida, eu achava que era só um corpo com um cérebro. Foi só depois de anos de estudo e de frustrações também, que eu compreendi uma verdade simples, mas que muda absolutamente tudo. Você é uma massa de energia em alta velocidade de vibração. E não é só um conceito bonito. É ciência, é espiritualidade, é prática. Deixe-me explicar do jeito que eu gosto de ensinar. Imagine que você está parado, sentado numa cadeira. Por fora, parece que você está imóvel, mas por dentro, cada célula do seu corpo está vibrando com uma velocidade absurda. Você é como um campo magnético em constante movimento. Nada em você está parado, nem seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem o seu potencial. Em 1934, um homem chamado Semyon Kirlian desenvolveu uma forma de capturar energia saindo do corpo humano através da fotografia. Você sabia disso? Se você fosse fotografado por uma câmera Kirlian agora, seu corpo apareceria brilhando como se estivesse cercado de luz. Porque você está, nós todos estamos, nós emitimos energia o tempo todo. Agora pare e pense comigo. Se você é energia, se tudo é energia, então o que é a sua realidade, senão uma manifestação da vibração em que você se encontra? Isso não é poesia, é física, frequência. E quando eu entendi isso, eu percebi por que minha vida ia para frente em algumas épocas e travava em outras. Era a frequência que eu estava emitindo. Era a energia dos meus pensamentos. Eu estava sintonizado, ou não, com aquilo que eu queria. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é, o que você emite, o que você vibra. Se você quer mudar a sua vida, e eu digo isso com toda a convicção do mundo, você precisa, antes de tudo, mudar a frequência dos seus pensamentos. Não é sobre esforço físico, é sobre sintonia mental. É sobre se alinhar energeticamente com aquilo que você quer atrair. Porque quando você está nessa vibração, quando você está nesse estado, tudo começa a acontecer. Foi isso que mudou a minha vida. E é isso que pode mudar a sua. Agora deixa eu te contar uma coisa que quando eu entendi de verdade, foi como se alguém tivesse acendido a luz dentro de mim. Uma frequência é simplesmente um nível de vibração. Parece simples, não é? Mas quando você sente isso no coração, tudo muda. Veja, existe um número infinito de frequências, infinitas. Cada pensamento, cada emoção, cada ideia que você tem está vibrando em uma frequência específica. E adivinha, você está sempre sintonizado com alguma delas. Sempre. Não tem como escapar disso. Quer um exemplo? Pegue esse papel que está aí perto de você. Ele parece papel, mas já foi madeira. E antes disso, era parte de uma árvore viva. E antes disso, era semente. O que mudou? A frequência, a vibração da matéria. A essência continua sendo energia, apenas em estados diferentes. A água é outro exemplo. Quando está em temperatura ambiente, chamamos de água. Mas se você esquentar, vira vapor. Esfria, vira gelo. É a mesma substância, só que vibrando em frequências diferentes. E o que isso nos diz? Diz que nós também mudamos quando mudamos nossa frequência. Quando você pensa diferente, você sente diferente. E quando sente diferente, você age diferente. E quando age diferente, seu mundo muda. Isso não é coincidência, isso é causa e efeito. Eu gosto de pensar na vida como um grande rádio. Você quer ouvir uma estação específica, certo? Então precisa sintonizar o botão na frequência exata daquela estação. Senão, o que acontece? Só sai ruído, chiado, confusão. Com a mente é a mesma coisa. Quer resultados diferentes? Sintonize sua mente com uma nova frequência. Mude seus pensamentos. Mude sua vibração. O problema é que a maioria das pessoas vive tentando mudar o mundo externo sem nunca perceber que tudo começa no interno, na frequência em que estão vibrando. Elas tentam mudar de emprego, de cidade, de parceiro, mas continuam na mesma estação mental. E aí, claro, nada muda, mas você não. Você está aqui agora, você está ouvindo isso, e isso significa que já começou a mudar. Porque só de ouvir e entender essa verdade, a sua vibração já começa a se elevar. E quando isso acontece, o universo responde. Deixa eu te contar
Uma verdade que muitos ignoram, mas quando você entende, você nunca mais vive da mesma forma. Você atrai tudo o que está em harmonia com a sua frequência. Escuta isso com atenção. Não é o que você quer que determina o que você atrai. É o que você é o que você vibra. É aquilo que está em sintonia com a frequência que você está emitindo neste exato momento. Sabe quando você entra num ambiente e sem ninguém dizer nada, você sente que tem algo estranho no ar? Ou quando você conhece uma pessoa e no primeiro contato já sente uma conexão natural, sem esforço? Isso é frequência, é vibração, é energia em movimento. Eu lembro da primeira vez que entendi isso de verdade. Eu queria mudar minha vida. Eu queria mais dinheiro, mais liberdade, mais propósito. Mas sabe o que eu fazia? Eu pensava em escassez, sentia medo, ficava olhando para a falta, reclamando da situação e, sem perceber, estava sintonizado com a frequência daquilo que eu não queria. E o que acontecia? A vida só me devolvia mais do mesmo. Foi aí que caiu a ficha. Eu precisava parar de tentar mudar o efeito e começar a mudar a causa. E a causa estava dentro de mim. Estava na minha vibração, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas imagens que eu mantinha dentro da minha mente. Tudo o que você atrai, as pessoas, as oportunidades, as ideias, até os obstáculos, está em perfeita harmonia com a frequência que você está emitindo. Você é como um imã, e um imã não escolhe o que atrai. Ele simplesmente atrai o que é compatível. E olha só que incrível. Isso significa que você não precisa correr atrás das coisas. Elas virão até você no exato momento em que você estiver em harmonia com elas. Quer atrair uma vida próspera? Comece a vibrar prosperidade. Quer viver um amor leve, saudável, cheio de conexão? Então trate de alinhar sua frequência com esse tipo de amor, e não com o medo, com a ansiedade, com a carência. Você não atrai o que você deseja. Você atrai o que você é. Essa é uma das leis mais poderosas do universo. E quando você vive de acordo com ela, você não precisa mais forçar, controlar ou se desesperar. Você apenas emana e o universo responde. Deixa eu te contar uma coisa que transformou completamente a forma como eu olho para a vida. Tudo, absolutamente tudo, começa dentro da mente. Antes de algo existir no mundo físico, uma casa, um carro, um negócio, um relacionamento, ele precisou existir na mente de alguém. Tudo nasce primeiro como uma ideia, como uma imagem mental, como um desejo que alguém ousou sustentar, alimentar e acreditar. E é aí que mora o verdadeiro poder. Quando eu descobri isso, eu percebi que não importava de onde eu vinha, o quanto eu tinha na conta bancária, ou quem duvidava de mim. O que realmente importava era o que eu estava construindo dentro da minha mente. Veja bem, sua mente é o seu maior ativo. É com ela que você cria, é com ela que você molda a sua realidade. E o que você alimenta na sua mente, as imagens, os pensamentos, os sentimentos, é exatamente o que você projeta para fora. É como um projetor de cinema. O que aparece na tela da sua vida é o reflexo do que está passando no filme da sua mente. Agora, a pergunta é, qual filme você está projetando aí dentro? Um de escassez, medo, rejeição, sofrimento? Ou um de abundância, amor, coragem e liberdade? Porque se você quer mudar os resultados, você precisa mudar o filme. Mudar a imagem. Mudar o roteiro mental que você repete todos os dias, às vezes sem nem perceber. Eu comecei a fazer isso com intenção. Todos os dias, eu reservava um tempo para visualizar a vida que eu queria viver. Eu me via lá. Eu sentia como se já estivesse vivendo aquilo. E quanto mais eu repetia isso, mais eu acreditava. E quanto mais eu acreditava, mais minha vibração mudava. E adivinha? A realidade começou a se alinhar. Isso não é mágica, é ciência, é energia, é lei. Quando você domina sua mente, você domina sua vida. E quando você aprende a usar esse poder criador que existe dentro de você, nada, absolutamente nada, pode te parar. Então entenda, você não está preso às circunstâncias, você está preso ao seu padrão mental. Mas a chave da mudança está nas suas mãos. Você pode mudar a imagem, você pode mudar a história. E quando mudar por dentro, o mundo inteiro muda por fora. Eu aprendi uma lição que vale mais do que ouro. A vida não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é.
Pode parecer duro de ouvir, mas é libertador quando você entende. Não adianta dizer que você quer um relacionamento saudável se lá no fundo você não se sente merecedora. Não adianta querer prosperidade se você se vê como alguém limitado, inseguro, cheia de culpa ou medo. A vida, o universo, Deus, chame como quiser, não te entrega o que você pede com palavras, ele te entrega o que você emana com energia. Isso me fez parar de culpar os outros, me fez parar de esperar que o mundo mudasse para eu ser feliz. Em vez disso, eu comecei a fazer o trabalho mais importante de todos: me tornar o homem que vive a vida que eu quero viver. Se eu queria respeito, eu precisei me respeitar primeiro. Se eu queria amor verdadeiro, eu precisei me amar de verdade, profundamente. Se eu queria ser valorizado, eu precisei reconhecer meu próprio valor. Foi um processo de reconstrução interna. Doloroso às vezes sim, mas absolutamente necessário. Porque o que você atrai não é o que você deseja com força. É o que você acredita que merece. É o que você tolera. É o que você vibra no seu dia a dia, mesmo sem perceber. E olha, deixa eu te dizer, quando você muda por dentro, as pessoas começam a reagir diferente a você. O que antes te magoava não te atinge mais. O que antes te paralisava, agora te fortalece. E aquelas situações que pareciam se repetir como um ciclo vicioso, simplesmente deixam de ter espaço na sua vida. Sabe por quê? Porque você deixou de ser compatível com elas. A vida é espelho. Sempre foi. E quando você muda sua frequência, quando você muda quem você muda o que a vida te reflete. E é aí que o jogo muda. É aí que você para de sobreviver e começa a criar. Eu quero que você entenda uma coisa agora. Você não precisa saber como vai chegar lá. Você só precisa decidir que vai. Esse foi um dos maiores segredos que eu descobri. E foi também um dos maiores bloqueios que me atrasaram. Por anos, a gente aprende desde pequeno que precisa de um plano perfeito, um caminho lógico, um passo a passo garantido. Mas isso só funciona até certo ponto, porque os seus maiores sonhos, eles não cabem na lógica, eles não seguem a rota segura. Eles exigem um salto, e esse salto se chama fé. Quando eu decidi que ia mudar a minha vida, eu não fazia ideia de como. Eu não tinha os contatos, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha o apoio. Tudo que eu tinha era uma certeza absurda dentro de mim. Eu não vou mais viver assim. E essa decisão foi o começo de tudo. Sabe aquele sonho que você tem e enterra rapidinho porque pensa, mas eu não sei nem por onde começar. Então, esse sonho já é real em outro nível de frequência. O que está faltando não é o caminho. O que está faltando é você se tornar compatível com ele. O caminho aparece depois da decisão. Sempre. Foi quando eu parei de esperar as condições ideais e comecei a agir com base na confiança que as coisas começaram a se mover. Pessoas surgiram, oportunidades apareceram, as portas se abriram, não porque eu forcei, mas porque eu permiti. Porque quando você decide com todo o seu ser que vai, o universo responde. Não de forma imediata, nem sempre do jeito que você imagina, mas responde. Ele responde a quem tem coragem de escolher antes de ver, de acreditar, antes de tocar, de seguir mesmo com medo. E quando você vê, você já está lá. Assim que você começa a se mover em direção a uma nova frequência, algo curioso e assustador acontece. O seu antigo eu começa a lutar para te puxar de volta. Você sente aquele frio na barriga, aquela voz dizendo, você está ficando doido, isso não vai dar certo. Parece que está tudo desmoronando. Os problemas aumentam, as dúvidas crescem, a ansiedade bate. E você pensa que talvez seja um sinal para desistir. Mas escuta bem, não é um sinal para parar. É um sinal de que você está saindo do velho padrão. Esse é o paradigma falando com você. Um programa mental instalado há anos. E esse programa, ele quer manter tudo como está. Ele vai usar medo, dúvida, desculpas, cansaço, distrações, tudo que puder, para fazer você voltar para o conhecido. Quando você deita na cama e escuta aquela voz interna dizendo que não dá, que você não é capaz, que é melhor aceitar o que tem, isso não é você. Isso é o paradigma.
É o sistema automático que foi instalado lá atrás, pelos seus pais, pela escola, pela sociedade, e que vem rodando no piloto automático desde então. Mas agora você sabe, agora você está consciente, e o que é consciente pode ser mudado. Você tem que tomar o controle. Tem que dizer, eu vejo você, eu te escuto, mas eu não te obedeço mais. É nessa hora que você cresce. É nesse ponto que as grandes mudanças começam a acontecer. Porque é nesse confronto interno que você rompe com a versão antiga de si mesmo e escolhe uma nova. A dor que você sente não é o fim do caminho. É o nascimento do novo você. Se você chegou até aqui, então é porque algo dentro de você já decidiu. Algo em você já sabe que existe mais, que você não está aqui só para sobreviver, pagar contas, repetir os mesmos ciclos. Você está aqui para crescer, para criar, para viver de verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi ao longo de décadas ensinando isso pelo mundo. Não basta querer. Você tem que decidir. Veja, decidir é diferente de desejar. Desejo, qualquer um tem. Decisão é para poucos. E só quando você decide de forma inegociável é que o universo começa a responder. É nesse momento que as portas começam a se abrir, que as coincidências aparecem, que as pessoas certas cruzam o seu caminho. É aí que o invisível começa a se tornar visível. Mas essa decisão tem que vir do coração. Tem que ser um compromisso real. Não se der certo, não vou tentar. Vou fazer até dar certo. E isso só acontece quando você já se vê lá. Quando você já age como quem chegou, mesmo que tudo ainda pareça o contrário. Lembra dos objetivos que falamos? Aquele sonho grande que você não faz ideia de como realizar? Ele não é uma fantasia. Ele é uma frequência, uma vibração real que existe e está esperando você se sintonizar com ela. A pergunta que eu te deixo é: você vai viver o resto da vida sendo controlado pelo seu paradigma? Ou vai finalmente assumir o controle e construir o que realmente quer? A decisão é sua. E ela começa agora, aqui, neste exato momento. Você tem tudo o que precisa. Só falta você acreditar e agir como quem já chegou lá.